Você está no curso Professor Antero Sá. Olá, eu sou o professor Antero Sá e vamos continuar o nosso curso de língua portuguesa preparatório para o concurso da Polícia Militar 2016 do Estado do Pará. Você lembra que na aula 3 eu comentei uma alternativa de uma questão tratando de uso opcional do acento indicativo de crase? Você lembra? Pois então, exatamente em função dessa alternativa de uma questão na aula 3 é que estou trazendo para você agora os casos opcionais do uso do acento indicativo de crase. Portanto, de olho na tela e vamos dominar esses casos opcionais. Vamos lá! Crase, uso opcional do acento indicativo de crase. A palavra opcional em uma prova e em se tratando de linguagem FADESP pode vir como facultativo, desnecessário, não obrigatório. Então você precisa estar de olho nessas opções de sinônimo, ok? Então vamos lá. Em 3 situações você irá reconhecer o uso opcional do acento indicativo de crase. Vamos para o primeiro. Quando o termo regido é nome personativo feminino sem determinante. Quando o termo regido é nome personativo feminino sem determinante. Professor Antero Sá, o que é nome personativo feminino? É nome de gente, nome de mulher, nome de pessoa, mas nome feminino, como Antônia, Francisca, Maria, Fernanda e assim por diante, certo? Veja o esquema que fiz para você. Você já sabe que é usando os órgãos dos sentidos que você chega lá. Vamos olhar. Você está observando a ou a, com ou sem o acento grave, quando o termo regido é nome de gente, nome feminino, como Maria, Joana, Francisca, Luciana, Ellen. Vamos ao exemplo. Deram promoção a Ellen. Deram promoção a Ellen. Vamos dialogar. Você concorda comigo que esse fragmento está dizendo que deram algo a alguém? Se sim, podemos dialogar com esse fragmento perguntando: deram o quê? Deram a quem? Se nós perguntarmos deram o quê? Qual é a resposta que vem? Promoção. E deram a alguém essa promoção, certo? Então, muito bem, vamos a essa pergunta. Deram a quem? Deram a quem? Observe que a pergunta após o verbo está com a preposição a. Isso significa que a preposição a está sendo exigida pelo verbo ao qual você está perguntando. E a resposta, Ellen. A Ellen. Observe que a resposta é uma palavra feminina, nome de gente. Isso é nome personativo feminino, certo? Muito bem. A crase está ligada à regência. Quem é o termo regente? Porque na regência existe uma relação entre termo regente e termo regido. Quem é o termo regente? O termo regente é aquele que leva você a fazer pergunta após ele. Como está aí? Observe. Deram a quem? Se o termo para o qual você faz pergunta for verbo, se trata de regência verbal. Se o termo para o qual você pergunta for nome, se trata de regência nominal. Portanto, deram, nesse caso, é um verbo, logo a regência é verbal. E aí você diz, o termo regente exige a preposição a, porque quando você pergunta, a preposição a aparece. Deram a quem? Porque deram a alguém. Então a pergunta é, deram a quem? Termo regido é a resposta, a Ellen. Bem, como o termo regido
é um nome feminino de pessoa, um nome personativo. Este acento grave que aparece aí é facultativo, é opcional. Observe que deram é o termo regente, a Ellen é o termo regido. Você entendeu por que o acento grave é opcional? Porque o termo regido é palavra feminina, sendo nome de pessoa, certo? Muito bem. Agora, portanto, podemos reescrever, reformular, como diz FADESP, reformular esse fragmento sem o acento grave. Deram promoção a Ellen, sem o acento grave, porque o termo regido é um nome próprio de gente e um nome feminino, ok? Muito bem. Mas se o nome feminino estiver especificado, olha o que acontece. Se o nome estiver especificado, determinado, como de pessoa amiga, parente ou conhecida, o emprego passa a ser obrigatório. O emprego do sinal indicativo de crase passa a ser obrigatório. Observe o exemplo. Pedro, diga a Joana, minha irmã, que venha me buscar. Ora, é para Pedro dizer, diga a alguém. Sim, então a pergunta, diga a quem? Resposta, a Joana. Joana não é um nome feminino de pessoa, portanto um nome personativo, mas a palavra Joana está especificada. Não é qualquer Joana, é Joana, minha irmã. Portanto, essa expressão está especificando o nome feminino Joana e, por isso, o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Você entendeu? Está resolvido o primeiro caso opcional do uso do acento indicativo de crase? Então, muito bem, passemos para o segundo caso. O segundo caso é: se o termo regido estiver com o artigo definido feminino a antes de pronomes possessivos adjetivos femininos. Veja, o a vai estar antes de pronomes possessivos adjetivos femininos, para que o uso do acento grave seja facultativo, seja opcional. Então observe isso. Ora, você é falante da língua, eu sei que você sabe quais são os pronomes possessivos da língua portuguesa. Fiz um esquema para clarear, para você usar esse seu olho e, se vier na prova, você enxergar. Vamos lá. Olha, observe. Os pronomes possessivos femininos da língua portuguesa são esses: minha, minhas, tua, tuas, nossa, nossas, vossa, vossas. Ora, então é só você usar o seu olhão. Olhe, se o a ou as estiver antes de pronome possessivo feminino e o termo regente exigir a preposição a na pergunta, como fizemos anteriormente, então o acento indicativo de crase será opcional, facultativo, desnecessário, não necessário, dispensável. Até aí, ok? Agora, professor Antero Sá, como é que eu vou saber que o pronome possessivo adjetivo feminino é adjetivo? Por que o senhor diz adjetivo? Por quê? Porque se articula com substantivo. Observe. Minha cidade, minhas cidades. Minha irmã, perdão, tua irmã, tuas irmãs. Nossa razão, nossas razões. Vossa ideia, vossas ideias. Você está vendo? Isso é pronome possessivo feminino e adjetivo. Adjetivo por quê? Porque está se articulando com quem? Eu volto. Porque está se articulando com substantivo. Então você observa, você olha a articulação do pronome possessivo feminino com substantivo, certo? Você visualizou? Deu para entender? Então, muito bem, vamos ao exemplo. Deram promoção à minha irmã Ellen. Deram promoção à minha irmã Ellen. Você está observando que podemos fazer a pergunta: deram a quem?
Você já sabe que o termo para o qual perguntamos é o termo regente. E o termo que serve de resposta é o termo regido. Deram a quem? Então deram o termo regente? Resposta: a minha irmã Ellen. Olhe, use esse seu olho. Você está vendo que o a está antes de um pronome possessivo feminino? O termo regente exigiu a preposição a, certo? E o a do termo regido, já sabe que o termo regido é a resposta, está antes de um pronome possessivo feminino. Pergunto a você: esse pronome possessivo feminino está se articulando com o substantivo? Sim, com o substantivo irmã. Você concorda comigo? Minha irmã. Irmã é um substantivo e a frase diz minha irmã. Portanto, este acento grave é facultativo, é opcional, porque o a está antes de um pronome possessivo feminino, adjetivo. Adjetivo porque está se articulando com o substantivo. Você entendeu? Você viu o que eu expliquei? Então, muito bem. Vamos lá. Termo regente. Termo regido. Com o pronome possessivo minha. Adjetivo porque se articula com o substantivo irmã. E por isso o acento grave é opcional. Olha lá. Você viu o que eu fiz para você? Termo regente. Termo regido. Veja que o pronome possessivo minha está se articulando com esse substantivo, certo? Com esse substantivo, e por isso o acento grave é opcional. Entendido? Posso passar? Muito bem. Ou deram promoção à minha irmã Ellen. Pronto, sem o acento grave. Não é opcional? Caso a FADESP reformulasse eliminando o acento grave, corretíssimo, certo? Muito bem, posso passar? Mas vem uma observação. Mas, se o substantivo, olha lá, se o substantivo, o emprego é obrigatório, sem o substantivo, o emprego se torna obrigatório. Exemplo, você se referiu à sua ou à minha? Você se referiu à sua ou à minha? Podemos perguntar, você se referiu a quem? Resposta: a sua ou a minha? Observe que o termo regente exigiu a preposição a. Quando nós perguntamos, você se referiu? A pergunta coerente, lógica, de bom senso é: você se referiu a quem? Poderia ser a que, professor? Sim, poderia. Você se referiu a que? Resposta: a sua ou a minha? O termo regente exigiu a preposição a. O termo regido, que é a resposta, trouxe o a. O a está antes de pronome possessivo feminino, sim ou não? Sim. O sua e o minha. Existe substantivo acompanhado por eles? Não. Portanto, esse acento indicativo de crase é obrigatório. Você entendeu? Veja que o pronome possessivo sua não está agora se articulando com nenhum substantivo. O pronome possessivo minha também não está se articulando com substantivo algum. Por isso o acento grave é obrigatório. Você entendeu? Posso passar? Muito bem. Último caso. O último caso, para que o uso do acento grave seja opcional, é com a expressão até, até a ou até as. Pronto, resolvido. Exemplo, iremos até a feira. Olhe, preste atenção, observe. Podemos perguntar, iremos até que lugar? Sim ou não? Se perguntarmos, iremos até que lugar? Resposta. Pergunta. Resposta, não é até a feira? Então, eu pergunto, o a faz parte da expressão até a? Sim ou não? Então, nesse caso, é opcional, o a apareceu na pergunta, certo? E a resposta com a expressão até a. Então, pode ser com acento grave ou sem o acento grave. Você entendeu? Ficou claro? Então, agora nós vamos resolver uma questão para você explorar esse seu olho. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o comando de
questão. Vamos lá então. O uso do acento indicativo de crase não é obrigatório em. Não é obrigatório. Se não é obrigatório, é porque é opcional. O uso do acento indicativo de crase não é obrigatório em. Se não é obrigatório, é porque é opcional. Sabe o que você faz? Fique olhando. É só lembrar. Você vai procurar, você vai olhar o A e vai olhar se após o A está um nome feminino de gente, um dos pronomes possessivos ou a expressão até A. Então vamos ler a letra A. O acesso à consciência. O acesso à consciência. Está aí o A com acento grave. Existe um pronome possessivo feminino após esse A? A sua, a minha, a nossa, a tua? Não existe. Existe um nome de gente? Um nome de mulher? Um nome feminino? Não. Existe aí a expressão até A? Não. Então, a letra A não é caso opcional. É caso obrigatório. E você diz, é obrigatório. Lembra que você joga com o comando da questão? Se não é opcional, é porque é obrigatório. Então você coloca o é. Você está atrás do é? Não, você está caçando o não é. Posso passar para B de bola? À noite, costumava ler antes de dormir. O A. Esse A está antes de um nome de mulher, um nome feminino? Joana, Francisca, Antônia? Não. Está antes de um pronome possessivo feminino? Minha, tua, nossa, vossa? Não. Está formando a expressão até A? Não. Então é caso obrigatório. É caso obrigatório. Tudo tranquilo? Letra C de casa. Às pressas eu levantava quando? Às pressas eu levantava quando? Esse as está antes de um pronome possessivo feminino? Minhas, tuas, nossas, vossas? Não. Está antes de um nome feminino de gente? Joana, Francisca, Antônia? Não. Está formando a expressão até as? Não. Então é caso obrigatório. Ou seja, não é caso facultativo. Então A, B de bola, C de casa não são casos opcionais. Por isso é cada uma caso obrigatório. E o comando da questão que é o não obrigatório. Portanto, a resposta D de dado. Não é obrigatório. Você sabe que teremos de encontrar uma resposta certa para o comando de questão. Se 3 já não estão certas para o comando de questão, então a resposta é a letra D de dado. Você marca, certo? E observe, use esse seu olhão. Costumo ir à minha consciência para me examinar. Costumo ir. Eu posso perguntar, costumo ir a que lugar? Costumo ir a que ponto? Sim ou não? E a resposta vem? A minha consciência. A minha consciência. E veja só, nem precisaria fazer pergunta, porque o comando da questão quer o uso do acento indicativo de crase não sendo obrigatório. E então você já observa que esse A está ou não antes de um pronome possessivo feminino. E esse minha está ou não se articulando com o substantivo consciência. Então pronto, fechou. Esse é um caso opcional, facultativo, desnecessário, não obrigatório, e assim mesmo você irá proceder caso venha uma questão na sua prova falando de uso opcional do acento indicativo de crase. Espero que você tenha entendido. Você entendeu? Eu fico aqui emocionado, porque eu tenho certeza e tenho fé em Deus que você está visualizando o que eu vou mostrando a você. Pois então, é dessa maneira que você vai proceder. É simples. Não há um bicho de 7 cabeças. Basta você dialogar, lembrar de cada regra, porque assim você vai com tranquilidade, você vai na paz resolver cada questão. Está entendido? Então vamos finalizar de olho nessa tela, ok?
Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Deus abençoe você na sua caminhada. Eu aqui estou fazendo a minha parte. Faça a sua, porque juntos chegaremos lá. Muito obrigado e até a próxima aula.